Bom, pessoal, hoje dia 5/12, estamos iniciando aqui a nossa segunda parte, estou iniciando a gravação, certo? E faz diferença, viu, pessoal? Acabei de olhar, converter o vídeo agora, da aula anterior, mostrando só quem aparece no vídeo, fica realmente bem melhor de quando você tem as pessoas que não têm a câmera, fica bem esquisito no vídeo. Bom, mas vamos lá. Bom, agora nós vamos falar do seguinte, ó. Especificamente, agora a gente vai detalhar os tipos de despesas e receitas dedutíveis ou não. Vamos discutir um pouco. Eu acho que isso é relativamente rápido. Acho que relativamente rápido, assim. Quando eu falo isso, a gente passa do meio-dia, né? Mas eu acho que não é tão demorado esse pedaço, porque a gente vai, então, agora dar exemplos. E seria bem legal vocês falarem aí se vocês têm esses exemplos aí no dia a dia, se vocês usam, se vocês já viram ou não, né? Isso seria importante, tá? Muito bem, então só está entrando aí esperar o Ricardo. Fechou. Então, olha só. Então, vamos falar aqui das receitas não tributáveis, né? Bom, pessoal, então a gente tem, dessas receitas não tributáveis, a gente tem várias delas, tá? Assim como a gente tem várias despesas. Normalmente o que a gente mais tem é assim, a nossa maior preocupação, na maioria das vezes, não são exatamente as receitas, né? A gente se preocupa mais com as despesas. Mas a gente tem que lembrar que também pode ter receitas que a gente esquece de colocar no sistema, ou melhor, colocar na base de cálculo, ou o oposto, né? Às vezes você tem determinada despesa que deveria tirar, quando eu digo tirar, na verdade, adicionar, e a gente não o faz. Então isso pode gerar aí autuações, tal, porque vai ter diferenças aí de impostos, né? Bom, então vamos lá. Aqui a gente tem primeiro, pessoal, ele está dividido em receitas que são tributáveis aí, não tributáveis, e depois a parte de despesas, né? E vamos ver então se vocês já viram, estão acostumados ou veem de vez em quando esses itens. Só um minuto. Desculpa, estou espirrando aqui. Só um minutinho, deixa eu desligar aqui o... Bom, vamos lá. Então, primeiro, pessoal, receitas aqui de indenização de seguros. Então, vejam que nós temos vários itens aqui, ó, tá? De quando a gente recebe uma indenização de seguro. Então, a gente sempre tem que levar em consideração aquilo que a gente falou no início. Ou seja, quando você tem uma indenização, que de repente você teve uma perda, como que você reconheceu essa perda e tal. Então, mas veja que aqui ele vai dar alguns itens diferenciados. Nós estamos falando de receitas que são tributáveis ou não. Então, ó, a indenização de seguro de forma geral. O resultado líquido apurado em conta transitória que registra o valor da indenização por seguro pela perda de bens do ativo é tributável, tá? Já tiveram esse caso? O que significa? Você teve lá uma perda e depois você recupera isso pelo seguro. Essa recuperação é tributável. Significa que você vai pagar imposto sobre o dinheiro que você recebe do seguro. Sabiam disso aí? Muito bem. E aí cai um pouquinho naquilo que a Daiane falou, né? Por que eu vou pagar imposto? Vocês acham justo pagar imposto? Você está sendo indenizado e ainda vai pagar imposto sobre isso? Porque teoricamente você já colocou na sua despesa e abateu. Eu acredito que a despesa também seja dedutível, né? Isso, a perda, exatamente isso, Rafa. Então, quando você tem uma perda, você vai baixar essa perda, vamos imaginar assim, pegou fogo. É claro que tem alguns detalhes, tá? Mas assim, vamos supor, teve um incêndio, você perdeu tudo, você deu baixa, tá? E aí você recupera via seguro. Então, como você deu baixa, teoricamente, você tem, então, a receita. Por quê? Porque se a gente for pensar, é como se você estivesse restituindo todos os seus ativos, né? Você tinha um ativo de 1.000, tá? Pegou fogo, perdeu. Você tem uma perda de 1.000, mas aí você recupera o 1.000, veja que você mantém o seu patrimônio, né? Então, você está tributando. Teria que tributar, né? Tudo bem? Dúvidas? Dúvidas Professor, sobre... eu tenho. Pode falar, Alex. Porque geralmente quando um seguro ele vai te ressarcir pelo valor residual, né? Do bem. Como assim valor Na grande residual? parte.
Porque às vezes leva em consideração que já foi depreciado, né? Pode acontecer também. Pode acontecer. Então, que não deveria, né? Que não deveria. Porque a depreciação é um aspecto contábil. A depreciação não é um aspecto de, digamos, de perda de valor, tal. Então, isso acontece realmente. Porque assim, pessoal, na legislação, a gente não pode, digamos assim, ter benefício em cima do seguro. Ter benefício em cima do seguro é crime. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque é fraude, né? Na verdade, ele acaba se caracterizando como fraude. Então, o que acontece que o Alex está falando é assim. Então, imagina que você, dependendo do bem, você comprou, você tem lá determinadas máquinas e equipamentos, você fez um seguro de 10 mil. Tá? Quando você vai ser reembolsado, ele vai te dar uma máquina, talvez com 1 ano, 2 anos de uso. Aí a seguradora vai lá no mercado, vê uma máquina com o mesmo tempo de uso, e normalmente o seu reembolso acaba sendo menor do que se você. Porque ele não vai te dar uma máquina nova, em geral, né? Então ele vai ver mais ou menos esse valor de reposição. Até o valor de ressarcimento que deposita na tua conta não é o valor da máquina em si, mas é o valor residual. Exatamente. Né? Então tem bastante isso, tem que tomar cuidado. Eu já vi casos assim, a pessoa tinha isso aí tem gente que não sabe disso, faz o seguro do carro, o carro é financiado, faz o seguro do carro. Né? Eu tive uma colega, uma professora que aconteceu isso, ela comprou um carro, fez o seguro, andou 1 mês ou 2 meses com o carro e o carro foi roubado, tinha seguro. Tá? Então o que aconteceu? O que a seguradora faz? A seguradora não paga ela. A seguradora vai lá e paga a financeira. Só que ainda ficou faltando dinheiro. Ela ainda teve que continuar pagando uma parte do financiamento, porque o seguro não cobriu o financiamento inteiro. Entendeu? Tem que tomar cuidado, porque a gente cai numas roubadas dessa daí sem saber, né? Ela ficou assustada na época. Mas enfim, você ia comentar, Solange? Não, isso daí eu passei por isso. De ter que... o seguro pagou, teve perda total, e estava financiado, eu continuei pagando o financiamento e não vi a cor do dinheiro do seguro. Exatamente. Isso acontece. E a outra coisa é que o César estava inconformado que o seguro paga imposto. Eu falei, mas se você baixou o bem, é dedutível, então, se você recupera, é tributável. Pensa na seguinte situação, César. Por exemplo, você tem um carro que você fez o seguro por, sei lá, o valor dele é 10 mil reais, tá? Exemplo simples, você tem um bem de 10 mil reais. E aí esse bem é roubado. Tá? Vamos supor que o seguro vai te reembolsar. Então, o que você faz na sua contabilidade? Você tem um ativo de 10 mil, roubaram, você houve uma perda de 10 mil. Então, você vai lá, essa perda é dedutível, que a gente vai ver, você vai abater. Então, quanto você vai pagar de imposto sobre essa perda? Nada, certo? Então, você teve um ativo, você teve uma perda de 10 mil. Beleza. Como você lançou uma perda que é dedutível do imposto, a recuperação, ela é tributada. Entendeu? Ela é tributada. Às vezes a gente não pensa nessa operação. Agora, veja outro tipo de seguro aqui, ó. A gente tem aqui também, ó. Indenização recebida pela empresa por morte de homens-chave, diretor, gerente, empregado, não sócio, é tributável. Veja que nesse caso nós não temos nenhuma perda de bens, na verdade. Então, se você fez o seguro, tá? Por exemplo, vamos pegar aqui... vocês sabem que tem as empresas fazem muito esse tipo de seguro, né? Por exemplo, eu vou fazer o seguro dos homens-chaves da empresa. Isso não era muito comum até acontecer um acidente. Eu não sei se foi naquele acidente da TAM em 96, 96, sei lá, que tinha uma determinada empresa, uma empresa de grande porte aqui no Brasil. Todos os executivos da empresa estavam indo para uma conferência e tal. Presidente, os vice-presidentes, estava todo mundo no voo. O avião caiu, morreu todo mundo. Morreram todos os executivos da companhia. Imagina como que a companhia faz para se recuperar, né? Então, a partir daí, as empresas tomam alguns cuidados. Mandam diretores, presidentes em voos separados, em horários diferentes, e fazem seguro para esse tipo vamos falar assim, de sinistro, né? Esse tipo de ocorrência. Então, mas quando ele é um seguro, veja, que você tem aqui, ó, essa indenização. Você está pagando lá o seguro, e aí a pessoa morre e você recebe, veja que aqui você não tem uma perda de ativo, então efetivamente ela é tributada. Tá? E direto.
Por outro lado, olha o que ele faz aqui, ó, indenização da apólice de seguro em favor de pessoa jurídica, pago por morte dos sócios, aí não é tributável. Entendeu? Então, no caso do seguro, a gente tem assim, você tem um bem, perdeu, baixou esse bem para perda, baixou do imposto, a recuperação é tributada. Você tem seguro de homens chaves que não são sócios, se essa pessoa morrer e receber uma indenização, vai ser tributada. Se você tem o sócio e essa empresa, ela faz um seguro de vida desse sócio. Se esse sócio morrer e a empresa receber o recurso, porque ela é beneficiária, não é tributada. Tá claro isso aí, gente? Já viram situações desse tipo aí? Já tiveram algum caso aí? Não? Não? Muito bem, vamos adiante. Ó, depois, aqui a gente tem indenização reparatória de danos patrimoniais. Ó, as indenizações reparatórias não são consideradas como, são consideradas como não tributáveis. E por que elas são consideradas como não tributáveis? Então aqui a gente teria que excluir, né? Ó, indenizações não são consideradas rendas ou receitas tributáveis. A indenização não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no momento do sinistro. E no caso de lucro real, a baixa do custo contábil não é considerada dedutível. Bom, aí a gente vai falar, mas peraí, a gente não está falando muito parecido com esse item aqui, ó. Vamos lá. Tem gente querendo entrar aí. Ó, a gente tem esses dois itens aqui, ó, que a gente estava falando, né? Opa, ó, indenização de seguro. Então, ó, o resultado líquido de conta transitória que registra o valor da indenização por seguro pela perda de bens é tributável, tá? Aqui nós estamos falando da perda de bens. Aqui ele fala indenização reparatória, tá? Então, ou seja, você teve algum problema e o cara tá te indenizando, ó. Então, as indenizações são consideradas como não tributáveis. A gente tem que levar em consideração, como eu estava falando, ó, não são consideradas rendas ou receita tributáveis porque você está falando de uma indenização. Aqui, só para fazer uma analogia, quando vocês têm uma reclamação trabalhista, vocês podem reparar que o juiz separa as verbas indenizatórias e as verbas salariais. As verbas indenizatórias não têm imposto, elas não são tributadas. Não é isso? Por quê? Porque são verbas indenizatórias. Elas não são rendas, não são consideradas rendas. Então, elas são realmente uma indenização, tá? Então, nesse caso, a gente não tem que falar em tributável. Só que a gente tem que levar em consideração aquilo que eu falei para o Alex agora há pouco. Ó. A indenização não pode ultrapassar o valor do interesse do segurado no momento do sinistro. Se ultrapassar, pode ser aí que você tenha fraude ou que você está ganhando, digamos assim, no seguro. Entendeu, Alex? Então, é aquela coisa, se você tem um bem que a reposição dele é 10, você não pode receber uma indenização de 15. Isso pode parecer fraude, pode indicar que tem algum tipo de fraude. É lógico que você tem seguros que garantem o valor da... Por exemplo, você pega veículo, você tem seguros que ele dá o valor de reposição e tem seguro que ele te dá o valor da tabela FIPE, independentemente do valor do carro, tá certo? Mas aí você já faz o seguro com cláusula nesse tipo, tá? E você tem condições de identificar isso. Agora, imagina quando pega fogo aí, por exemplo, numa empresa muito grande. Você pega lá Armarinhos Fernando, que a cada 2 anos e pouco, pega fogo, né? Não sei se vocês já viram, não é isso? É até brincadeira falar isso, mas é impressionante. Vocês já repararam, pessoal? Cada 2, 3 anos, Armarinho Fernando pega fogo. Quando não é lá no centro, é na Moca. Quando não é na Moca, é não sei aonde aí. Outro dia o pessoal, uma vez... É a contagem do inventário, professor. Olha, então, uma vez eu estava falando isso, falei isso numa aula, até comentaram isso daí. Falaram, deve ser para fazer ajuste no estoque, né? Porque, assim, os caras, claro que assim, você tem produtos, tem muitos produtos e são produtos que pegam fogo fácil, né? Evidentemente, então tem que tomar muito cuidado. Mas o pessoal falou exatamente isso daí. Na hora do ajuste vai ter perda, o cara vai lá, então já faz lá, já pega fogo e já fica tudo certo, né? Enfim, isso é um problema. Então imagina, como que você apura o seguro, né? Veja só, os caras têm que ter um bom controle para assegurar o valor do seguro de um estoque de uma empresa desse tipo. Tem muitos produtos.
Então, na hora da indenização, veja, aí é que está, é um seguro que você está sendo remunerado, você está sendo indenizado por perda, ou você vai pegar todas as suas perdas da baixa, reconhecer como perda e vai receber o seguro. Entende? Então, se você baixou como perda, foi dedutível, essa indenização vai ser tributável, né? Se é uma reparação indenizatória, eu estou te indenizando, né? Porque eu distratei o Eduardo aqui, ele entrou com uma ação na justiça e aí ele ganhou, então vou ter que pagar para ele aí uma verba indenizatória, por exemplo, né? Fiz um seguro contra isso. Num caso desse, essa verba não vai ser tributada, vai ser isenta, né? Isenta não, vai ser excluída, tá? E outra coisa, então, no caso de lucro real abaixo do custo contábil não é considerada dedutível. Então, se você teve lá uma perda, você colocou como não dedutível, então você pagou imposto, né? Se você já pagou o imposto lá, você não vai pagar de novo agora quando receber a indenização, tá? Depois, ó, isso aqui também é importante, ó, recuperação de tributos, custos e despesas. Isso aqui tem bastante nas empresas e a gente precisa tomar um cuidado porque às vezes você tem lá determinados ajustes contábeis que a gente faz que podem cair nesses itens aqui. Ó, tributos, custos e despesas deverão ser considerados, primeiro, como tributáveis se na contabilização original do tributo, custo ou despesa foi considerado dedutível. Então, ó, e não tributáveis se na contabilização original, tributo, custo ou despesa foi considerado indedutível. Lembra que eu falei para vocês? A Receita tem um padrão. Se no registro inicial você deduziu da base do imposto, qualquer recuperação é tributável. Se no registro inicial você considerou como não dedutível, qualquer recuperação é não tributável, tá? Então, muito cuidado quem está no lucro real, o Alex aí, né, a Patrícia, a Daiane, enfim, a Solange lá. Por quê? E o pessoal que tem lucro real, o Carlos agora que vai começar, né, Carlos, em outra empresa de lucro real, que acontece o seguinte, muitas vezes você tem uma determinada despesa, por exemplo, você lançou uma despesa lá e daqui 6 meses você identificou que teve um erro, você reverte essa despesa, certo? E essa reversão gera uma receita. Então, você precisa ver primeiro como você lançou aquela despesa, se você abateu ou não do imposto para você tributar ou não essa reversão. Precisa tomar cuidado com isso daí. Se você não fizer isso, você pode estar colocando aí sua empresa ou seu cliente em risco. Tá? Tudo bem? Bom, depois. Ó, valores recebidos por exigir nota fiscal, pessoal. Esse por exigir nota fiscal, basicamente, ele está falando daqueles procedimentos que você tem. Você quer que põe o seu CPF na nota, não é isso? Tanto é que quando a gente faz isso na pessoa física, não é? Você pode ver que quando você tem o rendimento disso, ele entra como rendimentos lá na declaração pessoa física como isentos e não tributáveis. Não é? Já viram? Justamente porque ele cai no mesmo sistema aqui. Né? O Ricardo está perguntando. Bom, uma pergunta. Uma empresa pode fazer seguro de responsabilidade civil ou só o contador? Não, uma empresa pode fazer sim, o Ricardo, pode fazer, que eu saiba, não tem problema de ela fazer seguro de responsabilidade civil. Ela pode, porque você tem determinadas empresas que se ela cometer um erro, tá, ela vai ter que indenizar essa pessoa. E outra, no nosso caso, pessoal, vocês sabem que para os escritórios de contabilidade, talvez nenhum aí tenha seguro, né? Os escritórios fazem esse seguro de responsabilidade civil, mas a maioria não tem. Sabem por que não tem? Porque é tão difícil fazer esse seguro. E outra, você tem que ter 100% dos controles ali. Certo? Professor, eu tenho um amigo que trabalha em uma seguradora e ele falou exatamente isso aí, que eles abriram uma carteira para contador, erro de contador, e falou, cara, durou 6 meses. Falou, vocês erram muito. Isso, exatamente. Exatamente. Toda hora estava acionando a pólice lá, cálculo de imposto errado, multa disso, multa daquilo. Exatamente. O pessoal não... E outra, fica caro, justamente por isso, que você acaba tendo muito erro. E tem mais, hein? Você tem que estar 100% com seus controles internos ali adequados. Se a seguradora foi lá, testou o seu controle, e se o seu controle tiver uma falha, ele não vai querer pagar o seguro. Porque ele vai falar, isso aí foi um erro de controle, não foi um erro da obrigação. Então, se você tem um controle, na minha opinião, um controle muito bem feito, você não precisa de seguro. Certo? Você mesmo controla.
O seguro é justamente porque você vai falhar no controle, né? Mas e por isso que muita empresa não faz, e com certeza o que o Eduardo está falando é verdade. Você tem tanto erro, né? Que a empresa que eu faço, ela fez esse seguro recente. Acho que foi mês passado. Acontece. E a empresa do quê? Qual que é o seu cliente lá, Marta? Te falei que ela fez a compra lá da outra. Aquela empresa, tá. Isso. Ela mexe com... eu nem sei direito o que ela... É importante saber o negócio. Tem que saber o negócio. Ela é comércio, ela faz... Ai, meu Deus, é importação de... Ai, meu Deus. É produtos... Caramba, meu. Pera, é de ferramentas, sabe? Tipo de alicates, uns negócios assim. Entendi. Agora, é coisa de ferragens, é coisa de ferragens. Entendi. Um caso desse, você tem menos problema, digamos assim, com responsabilidade civil. Pode acontecer, mas pega o caso do cliente da Daiane lá, né? É um cliente que faz cosméticos. Aí o cara vai lá e faz lá uma determinada maquiagem. Meu, dá irritação e detona a pessoa, a pele da pessoa. E aí? A empresa vai ser responsabilizada. Então você tem um seguro aí para cobrir esse tipo de indenização. O Bolsonaro já se absteve da responsabilidade civil de trazer a vacina para cá. Se der efeito colateral, não é problema meu. Entendeu? Então para que tem a Anvisa, não é? Né? É complicado. Então, por exemplo, você traz... Por que é tão difícil você, no caso das vacinas, como a Solange falou, ser aprovada? Porque você tem que testar o efeito colateral, certo? Se você não fizer o teste, pode ser que você tome essa vacina e aí você fique assim, você pode ter problemas, você pode ter sequelas graves, você pode ter um monte de problema, né? Enfim, eu sempre lembro o caso do Viagra, né? O Eduardo sabe bem aí Tô brincando. Mas o Viagra, pessoal, ele não foi inicialmente feito, né? Ou começou a produzir para fins de contra a impotência sexual masculina. Eles estavam fazendo uma pesquisa para uma outra enfermidade. Eu não me lembro se era queda de cabelo, parece que era. A primeira vez que eu vi que era queda de cabelo. E aí depois falaram que não, que era outra coisa. Mas assim, eu vou assumir aqui que seja queda de cabelo, tá? Como a título de exemplo, porque isso aconteceu com o Viagra. As pessoas começaram a pesquisar não um remédio para queda de cabelo. Desculpa, para impotência sexual masculina. Era para queda de cabelo. O efeito colateral, nesse caso, era benéfico. Ajudava os homens que tinham impotência. Tá certo? Ajudava. Então, muda-se a pesquisa. Agora, imagina o oposto. Quando você toma um remédio para queda de cabelo, Edu, e você fica impotente. Esse é o efeito colateral. Espero que essa vacina não dê o mesmo efeito do Viagra, então, né? Senão, eu prefiro ficar careca. Aconteceu isso aí com o Cicatricure lá, né? Que era para cicatriz e aí tirou a ruga da mulherada. Né? Então, isso eu não sabia, né? O Viagra foi para remédio para o coração. Então, a primeira vez que eu ouvi, Alex, falaram que era Tanto é que quando os jogadores vão jogar na altitude, eles tomam para aumentar a irrigação sanguínea, né? Para não sentir a questão da altitude. Exatamente. E faz diferença, porque, por exemplo, eu sei porque eu tenho pressão alta, então, assim, se você toma o remédio ou não toma, né, o remédio da pressão, cara, você sobe uma escada, meu amigo, a pressão já sobe na hora, é impressionante. E no caso da altitude faz bastante diferença. A primeira vez que eu ouvi, eles falaram que eu ouvi a história, falaram que era contra a queda de cabelo. A segunda vez foi o que você está falando, que era um remédio para pressão, e aí o efeito colateral é que ajudava na impotência. Bom, mas esse exemplo, se a gente for pensar, é um exemplo bom, tá certo? Porque resolveu um problema. Agora, imagina quando é um efeito colateral o oposto. E aí você, muitas vezes, acontece isso no caso de shampoo, esses produtos que a gente usa no corpo, né? Shampoo, maquiagem e tal, é um problema sério. Se você toma, vamos supor, você pega aí, você vai usar um determinado produto que dá alergia numa pessoa. E às vezes não está escrito lá,
né? Então a pessoa precisa ter esse seguro de responsabilidade civil aí para poder indenizar essas pessoas, né? Tem que tomar bastante cuidado, né? Agora, a responsabilidade civil também é muito comum em construção, né? Quando tá fazendo construção, barrar, essas coisas, né? Também, né? Indenizar as famílias ao redor. Exatamente, exatamente. Então você vai falar, barragem é um negócio impressionante, né? Porque ele pega uma área muito grande, e aí você tem que indenizar, às vezes, não só, às vezes tem que indenizar o próprio governo, muitas vezes, por conta vamos supor que você vai fazer uma barragem privada, né? E você vai ter que indenizar o governo por conta do meio ambiente, esse tipo de coisa. As famílias ribeirinhas tem bastante isso daí, tem realmente bastante. Então veja que nesse caso, esse tipo de seguro, como a gente está falando aqui, ó. Então, ó, ele vai ser. Opa! A gente estava falando aqui de se for indenizatória, é não tributável, né? A gente está falando desse caso de exigir nota fiscal. Então, ó, veja que ele fala: ó, receitas decorrentes de valores em espécie, pagos ou creditados pelos estados, Distrito Federal, municípios, por programas de estímulos à solicitação de notas, devem ser consideradas não tributáveis. Tá? Aqui, na verdade, é assim: a gente tem essa figura na pessoa física e também acontece na pessoa jurídica, né? Porque às vezes você tem um abatimento do IPTU, às vezes você tem abatimento do IPVA. Ó, ele fala aqui, ó, trata-se... Por que é não tributável? Porque é entendido ou entende-se que trata-se de devolução de parte do ICMS ou ISS contido na aquisição de mercadorias ou serviços. Tratam-se de recuperação de custo, tá? E não constituição de nova receita. Tá claro? Então, se você tem esses itens que você está ganhando um prêmio por pedir a nota e ele é uma redução do seu ICMS, que é o caso do Estado, ou redução do ISS, isso não é tributável. Tá? Depois, tem mais aqui, ó, doações e subvenções. Doações é um negócio interessante, pessoal. Né? Isso aqui surgiu muita polêmica quando tinha lá o Criança Esperança, e depois da polêmica diminuiu um pouco o número de doações lá. Ó. Doações e subvenções. Lembre-se, aqui nós estamos falando de receita e aqui nós estamos falando de quem recebe a doação. Este tópico aqui. Quando a gente for falar de despesa, também tem o tópico lá. Tá? Aqui é especificamente quem está recebendo a doação. Ó, as doações e subvenções recebidas de pessoas físicas devem ser consideradas como tributáveis, caso sejam para custeio, e não tributáveis quando são recebidas para investimento, inclusive como redução de impostos concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos. Então veja, pessoal, que aqui ele fala doações e subvenções. Então, quando você está dando... Você pode pensar numa empresa que está fazendo uma doação e uma subvenção, tá? Então, quem dá subvenção? O governo, né? Ele pode dar uma doação. Uma empresa particular, privada, pode fazer uma doação, mas subvenção, via de regra, é governo que dá. Governo federal, estadual ou municipal. Então, vejam, o que ele diz? Quando é para custeio das operações, é tributável. Quando é para investimento, é não tributável. Então, isso está no CPC 7, que a gente falou lá no início, para quem está entrando aí, quem entrou em setembro... Acho que a gente não falou CPC 7 para vocês, né? Para quem entrou esse semestre aqui, a gente vai falar no semestre que vem. Então, eu até dei o exemplo de uma creche, por exemplo. Eu fiz a contabilidade de uma creche que ela recebia recursos da prefeitura aqui de São Paulo. Isso é subvenção, né? Então, era para custeio da operação. Então, tinha que pagar ISS, efetivamente. Né? Agora, se... Eu já dei um exemplo também que eu me lembro de um aluno... que é um aluno que fez pós comigo, e ele é lá da Praia Grande, e ele trabalha num clube aqui em São Paulo. E esse clube recebeu caiaques do governo federal. E o clube é o clube, acho que é o paulistano, se não me engano. Ali na Augusta, como que é aquele clube lá? Quem lembra? Ali na esquina dos Estados Unidos, é paulistano mesmo, né? Ali naquele clube, eles receberam os caiaques, só que era a equipe nacional, a equipe brasileira de caiaques, né? Então, veja que isso não é para custeio, isso é para investimento. Então, essa doação não é tributada, aí é uma subvenção. Outra que não é tributada é quando você tem redução de imposto.
certo? Então você, por exemplo, fala assim, ó, se você investir aqui, abrir sua empresa no meu município, eu te dou isenção de, sei lá, 50% do ISS, do ICMS por 10 anos. Então você tem uma redução, você tem que lembrar que você tem um ganho aí, certo? Como é que eu devo contabilizar isso? Eu vou colocar o tributo, o ISS, como se devido fosse inteiro, certo? E coloco uma conta de receita. Entendeu? Então vamos supor que o seu ICMS seja devido R$10.000. Eu lanço despesa de R$10.000, só que você vai pagar só 50%. Então eu tenho uma conta de despesa que uma bate a outra de 50%, R$50.000. Tá? Isso precisa ser feito, precisa ser demonstrado. Tudo bem, pessoal, até aí? Vocês já tiveram esses casos na empresa de vocês? Alguns desses aqui que a gente está falando ou não? Eu nunca tive nesse caso não. Mas eu estou comentando aqui, né? Depois fala que tem que ficar separado da contabilidade do fiscal, né? Imagine todo esse processo de contabilização, aí vem a pessoa, aí tem que fazer o lançamento dessa dedução aí da doação, coloca para o resultado, tem que separar as contas contábeis, porque como que você controla isso se não for bem organizado contabilmente? Eu, como área fiscal, que sou a pessoa que calcula os impostos, se a contabilidade não estiver explicando tudo e eu não tiver participado do processo, eu não consigo, olhando o balanço, identificar. Não consegue. E outra, tem que entender de contabilidade, tem que entender de fiscal, não dá para separar. Realmente não dá. Você vê, ó, quando entra num caso desse aqui, como o Ricardo está falando, ó, ele tem um cliente lá que ele tem ressarcimento de ICMS. E aí, como é que fica nesse caso de ressarcimento de ICMS? Então você vai ter que ter, vamos supor, se o fiscal é separado, como principalmente acontece nos escritórios. Não sei se na empresa lá do Alex provavelmente deve ser assim também. É separado, só que às vezes você tem um contato fácil e às vezes está sobre a mesma supervisão, né? Então você pode ter, por exemplo, você tem lá a Patrícia, que é supervisora contábil. Estou chutando aqui, tá? Então você tem uma outra supervisora da área fiscal, só que você tem um cara lá que é o supervisor de todas as áreas. Então está sob um guarda-chuva só. É fácil você fazer isso, né? E quando não? E quando o chefe do fiscal é um advogado e não gosta do controller lá, ou do chefe da contabilidade, que é um contador, e os dois têm briga, pronto, aí, meu amigo, você vai sofrer para fazer isso, não é? É comum esse tipo de política nas empresas, é comum. Até por isso, pessoal, que eu já deixei um pouco esse mundo corporativo, sabe? Trabalhar em grandes empresas, tal. Poderia ser controller, mas assim, eu não tenho estômago muito para esse tipo de politicagem, sabe? Eu não tenho muito esse digamos, essa característica. Precisa gostar de politicagem. Ó, o Alex é político, a cara dele ali, ó, tá vendo? Vai lá, tal, né? Tem que ser. Eu não tenho muito essa característica. Eu acho difícil isso, né? Enfim. Então tem que ter... Professor, nesse caso aí, o meio-campo é entre os analistas. Você não vai com o pessoal lá de cima. É embaixo que se resolve. É verdade, né? Você analista, vai ali falar com outro analista, senão... Às vezes, viu? Porque eu já passei por isso e eu fui detonada. A menina da contabilidade me odiava. Olha lá, tá vendo? Aí você não fez a política, né, pô? Então, eu fiz a política, tanto que quando eu comecei, eu não... Mais do que ela é... Na verdade, eu não fiz a política, porque eu sou técnica, eu gosto de técnica. Eu Até levantou. Ficou brava, olha lá. Ela era contra. Quando eu comecei a fazer a política, mas pode ficar aí deu certo. Ela saiu e eu fiquei. Mas eu não gosto disso como você, professora. Acho muito triste. Mas ficou bravo, que até levantou, hein, César? Fala aí. Pô, sacanagem. Por isso que eu já sou daquele tipo. O cara é gestor, né? Eu tive um gestor, um gerente, que ele não falava com o diretor. Ele era hierarquicamente, ele respondia para o diretor. Ele falava, não, vai você falar com ele porque ele é seu chapa, eu não me dou com ele. Meu, o cara ganhava o salário dele e não fazia a gestão dos relacionamentos. Era um incompetente. É ruim. Precisa ter política, como o Alex falou, precisa fazer. Eu não tenho muito esse negócio, entendeu? Eu sou do tipo, eu sou muito transparente. Se tem alguma coisa que eu não gosto, você vai bater o olho na minha cara, o cara não gostou, o cara não gosta, enfim, é difícil.
Mas o que o Alex está falando ajuda muito. Já que às vezes você não pode fazer lá no nível da supervisão, da chefia, você faz no nível dos analistas. Então, né? Aí ele que é analista contábil vai lá no analista fiscal, no analista de custos que seja, tal, e vai lá e troca aquela ideia, né? Leva aquele lero, mano, tá ligado? Chega junto no parceiro lá no parce, troca aquelas ideias e fecha a parada, tá ligado? Não é assim? Agora, me ajuda que eu te ajudo. Exatamente. Mas nem sempre funciona. Tem situações que é difícil. É por isso que eu gosto do meu jeito bronco de ser. Já resolve no ato. Basicamente, hoje em dia é assim, se você, vamos supor, quer galgar, digamos assim, até vale para algumas pessoas que já fizeram um comentário aí que querem ir para uma multinacional, empresas grandes aqui do grupo aqui dos alunos, né? Duas coisas são importantes. Hoje, se você pegar uma boa parte dos diretores de empresa, presidente, são pessoas que não necessariamente têm conhecimento técnico, mas falam inglês e são políticos, ponto. Né? Basicamente o que você tem é isso. O cara é político, no sentido de, né, consegue tal, e fala inglês. É isso aí. Tecnicamente o cara é zero, mas o cara fala inglês e é político, e aí o cara é o bonzão. Mas muitas vezes, é como a Solange falou, eu vou lá, pego o analista, né? Chamo o Alex lá, chamo a Patrícia, chamo aí o Eduardo, a Daiane, a Solange. Faz isso para mim, você faz, e você, como gestor, leva todo o mérito. Enfim, faz parte, né? O Ricardo está dizendo aqui, que ele tem ressarcimento de ICMS. A conta credora, neste caso, é estoque ou custo? Bom, Ricardo, precisa entender bem como que é essa operação. Aqui, você está falando exatamente desse item que nós estamos tratando aqui no slide, que é a subvenção. Basicamente, você vai ter assim. Então, você comprou a mercadoria ou esse ressarcimento é na venda? Tá? Então, é na venda? Então, por exemplo, você vende a 18%, só que você recupera 50%. Estou dando um exemplo aqui. Então, você teria aí uma despesa de 50%, lá na conta redutora de 50%, correto? Melhor, desculpa. Vamos supor que o seu ICMS seja 100%, ele fosse 10 mil. Então, eu faço a minha venda, coloco lá ICMS a pagar e debito conta redutora lá, ou dedução da receita, ICMS sobre venda 10 mil, perfeito? Esse seria o lançamento normal. Só que você tem aí um ressarcimento, você tem uma subvenção do governo. Tá? Então, o governo diz assim, eu te dou uma redução do ICMS de 50%. Bom, então beleza. Vou reconhecer o ICMS como se devido fosse. Debito 10 mil conta redutora e credito passivo 10 mil. Aí eu crio uma conta, porque isso é uma conta devedora, certo? Ela reduz. Aí você cria uma receita de 5 mil, credito essa receita de 5 mil e debito ICMS a pagar 5 mil. Percebe? Então você vai ficar com o seu valor a pagar os 5 mil. Entendeu? É assim que deveria ser. Se esse ressarcimento é somente na venda. Agora, precisa ver como é tratado isso na entrada. Tá bom? Bom, vamos adiante, pessoal. A gente tem perdão de dívida. Olha aqui, perdão de dívida, valores. Acho que eu falei os dois aqui. Falei. Perdão de dívida. Valores relativos a perdão de dívida são considerados receitas tributáveis, por ter caráter de mera liberalidade. Gente, isso aqui, assim, eu tenho uma dívida, tenho lá o meu passivo. Pô, o cara perdoou minha dívida. Debito passivo, credito receita, certo? Tributo em cima. Ou seja, imposto de renda e contribuição social. Tá? Fala, Edu. Professor, a gente está com um caso lá na empresa que é o mútuo. E aí eles têm um bar lá, que lá é a hamburgueria, mas eles tinham um bar lá, né? Tá. E aí esse bar tem um mútuo, só que o bar estava dando prejuízo, então eles estavam sempre aportando dinheiro lá para pagar as dívidas do bar. E o bar fechou. E aí agora eu falei, a gente tem um mútuo lá de, acho que tá quase em 900 mil, eu tenho que ver o valor direito, mas eu disse o seguinte, vai pagar esse valor? O bar? Não, o bar já fechou, já era. Eu falei, então isso é perdão de dívida, tem que ser tributado. E aí o pessoal lá de dentro está nessa discussão, não querendo pagar. Morreu, acabou o assunto, tal, já fechamos, a empresa vai fechar. Eu falei, a gente vai ficar com uma
dívida, a que fechou, beleza, morreu. Mas a gente, na que está aberta, vai ficar com uma dívida lá, no mútuo. Exato. No seu caso, você tem um ativo ou um passivo aí? Nas duas, né? Eu tenho o a receber na hamburgueria e o a pagar no bar. Aqui nós estamos falando da receita. Então, aqui você está falando do a pagar no bar. Se a empresa faliu, digamos assim, em tese, esse perdão de dívida lá, na hora que você vai fazer o fechamento, uma coisa é falir, tá certo? Faliu, você não tem como pagar, briga na justiça e tal. Enfim, a outra coisa é assim, não, então vou fechar a empresa, porque às vezes a gente fala que a empresa faliu, mas você fecha tudo direitinho. Então, eu entendo que no bar ele tem um mútuo a pagar, mas como vai fechar e não vai ser pago, isso aí tem que ir para a Receita e tributar. Perdão de dívida. Isso aí. Perdão de dívida. É o que eu estou batendo lá neles. Né? E mais. Na outra empresa você tem uma receber, não tem? Tem uma receber. Você vai dar baixa, não vai? Isso, despesa. Indedutível. Você vai pagar imposto. Indedutível? Você paga imposto 2 vezes. Mas lá é lucro presumido, né? Não, aí tudo bem. Aí não tem, mas a outra não tem, mas se fosse real, virava adição, né? Exatamente, adição de um lado e no outro caso você tem que, na verdade, é adição dos dois. Não. Desculpa. É exclusão de um lado e adição do outro. Porque você tem uma fiz uma prova essa semana que caiu essa pergunta aí, professor. Perdão de dívida tributável, dedutível ou indedutível? Você fez um teste, é isso? Isso. E aí? Qual foi sua resposta? Indedutível. É que estava perguntando de dedutibilidade, não de exclusão, é indedutível. Não mas se é exclusão ou adição é porque é indedutível ou tributável. Só que nesse caso você tem os dois tributos. Quem perdoa, eu tenho um ativo, eu perdoo, então eu vou dar baixa nesse ativo. É indedutível, eu tenho que adicionar. Quando eu tenho a receita, o que acontece? Eu debito passivo, credito receita. É tributável. Então, nesse caso, Edu, eles vão pagar imposto nas duas empresas. Eu vou bater neles de novo. E aí, se precisar, vou te ligar de novo, professor. Não, tudo bem. Pode mandar mensagem, porque aí a gente tem um embasamento disso. Tá. Eu tenho embasamento. Pessoal, eu vou mostrar um livrinho para vocês aqui. Espera aí, 1 minuto. Não sei se vocês conhecem esse livro. Hoje ele tem umas versões eletrônicas, mas aí sim, hein, não aparece aqui. Não aparece por conta da cor. Tá? Bom, enfim. Exatamente, isso aí. Exatamente. O Iromiguchi, tá? Então, esse livro aqui, né, por conta da cor aqui, da cor, tá vendo? Ele não... É porque isso aqui tem a cor do fundo aqui. Então, ele não vai aparecer para vocês. Mas esse livro... Manda a foto no grupo depois. Mando. Só que esse aqui é uma versão bem antiga, mas mesmo assim, ele vale muito, porque aqui a gente tem um embasamento muitas vezes, Edu. Então, por exemplo, essa dúvida que você tiver, discute com eles, me manda aí durante a semana, a gente vê o embasamento e eu te passo, para você ver que realmente eles vão tributar de um lado e teriam que tributar do outro. As duas uma você falou que é presumido, a outra é real? As duas são presumido. Então, a princípio, no presumido, você não tem isso, né? Então, o que eu estou dizendo lá é que é como se fosse uma receita não operacional, perdão da dívida. E aí, jogar lá na base do presumido, 34%. A gente precisaria ver. Para quem vai ganhar, entendeu? Sim, para quem tem o passivo, né? É. Precisaria ver nesse caso aí, porque, na verdade, assim, faz todo sentido, porque ele está tendo um perdão de dívida, tem que tributar. Mas é que no lucro presumido você não tem um ajuste. Então, tem que ver se a gente coloca isso como receita, direto na base, certo? Ou se ele entraria especificamente como ajuste. Mas, assim... na semana a gente conversa, aí eu vejo a base para você. Aqui eu tenho a base e eu te passo, tá bom? Para vocês que estão começando aí com a gente hoje, né? Então, o Alex, a Patrícia e a Daiane, vocês perceberam que o pessoal faz consulta direto aí, vocês perceberam?
Viu, Alex? Então, né, a Daiane já fez, o Carlos já fez, o Ricardo. Então, às vezes, você tem alguns problemas lá. Quem mais aí já fez? Vamos ver. A Daniele, a Lilian, acho que a Luciana, não me lembro, a Marta, o Rafael, enfim, o Ricardo, né? Então, a maioria sempre faz consulta, tá? Então, fiquem à vontade. Fala, a Daiane, a gente falou essa semana, anteontem, né, Daiane? Quinta de manhã, né? Quinta de manhã. Eu tava voltando de um cliente e aí você seguiu aquela orientação, era aquilo mesmo, né? Sim. Então, se tiver dúvidas aí ao longo, pode, inclusive nas férias, tá? Como que eu contabilizo isso, como que eu vejo isso, e eu sempre vou falar à luz das normas aqui, tá? Então, professor, eu enviei a edição eletrônica do livro no grupo. Aí, fechou. Então, até... Que ano que é essa versão aí? Solange é rápida, hein? É a última, né? Porque tá aí disponível no CRC. É que ele morreu, né? Agora não vai ter mais. Isso, exatamente. É verdade, o Hiromi Guchi é que o filho dele já fazia um tempo que era o filho dele que estava escrevendo. Então, mas parece que não vai mais. Eu estava lendo, por isso que o CRC disponibilizou. Eu acho que não vai mais ter. Eu também acho que ele faleceu, o filho dele estava escrevendo, mas não é a mesma coisa. Então, pessoal, deem uma olhada depois nesse livro que a Solange passou. Não sei se todo mundo conhece. É excelente, tá? Então... eu entrei na auditoria em 92. Não precisa falar vixe, tá? Né? Vixe. Né? Eu comecei na auditoria em 92. Naquela época, pessoal, nós não tínhamos os notebooks. Né? Era bebê. Tá vendo? A Marta... Tinha um ano de vida. Eu já tava lá viajando. Não, minto. 92? Nem tinha nascido. Eu já tava fazendo auditoria. Como eu tô velho e acabado, né? E assim, naquela época, pessoal, a gente não usava os notebooks como a gente tem hoje, né? Também não concorda, né, Alex? Aí eu fico chateado, né? Né? O que acontece? Pessoal, eu ia para os clientes, eu era um dos poucos que fazia isso e me orgulho e me orgulhava bastante. Eu sempre fui bastante estudioso, então eu dava um trabalhão, eu levava o FIPECAF, tá? O FIPECAF. E o FIPECAF, pessoal, ele era desse tamanho aqui, ó, tá vendo? Ele era pequeno, ele não era aquele FIPECAF grandão como a gente tem hoje. Hoje eu tenho ele no celular, né? Hoje a gente tem o FIPECAF no celular. Era uma versão pequena, de 2003, tá? 2003, não, 93. Eu tinha uma versão de 93. Eu levava a Lei das SAs, eu tinha um livro que era a Lei das Sociedades Anônimas comentado, e levava o livro do Hiromi Guchi. Então, na hora ali, eu já fazia pesquisa, não tinha acesso no Google. Manja, você entra no Google, hoje faz no Google, né? Na época não tinha nada disso. Então, era buscar no livro. Eu era um dos poucos que realmente tinha todo esse material. Então, depois vejam esse livro aí do Hiromi Guchi, para quem não conhece. Ele é sensacional. Ele lançava um por ano. Todo ano ele lançava um atualizado. O último, vocês podem reparar que ele é de 2017, mas ainda assim as bases legais, a grande maioria é válida, tá? E o Pica-Pau é que carregava tudo, né, professor? Eu fui Pica-Pau acho que um ano, né? E aí eu dei sorte, quer dizer, sorte não, né? Eu tive promoção dupla. O pessoal ficava bravo, porque todo mundo tinha que passar para... Pica-Pau passava para assistente, na época era assistente B, A. Era A, B, C, né? Na minha época era assim, na empresa que eu trabalhava. E eu já passei direto para B. Eu não fui para A, fui direto para B. Nossa, o pessoal ficava bravo. Bravo comigo. Como é que você conseguiu, tal? Estudando, trabalhando. Bom, então perdão de dívida é tributada. Tá? Depois a gente vai ver esse caso do lucro presumido. Outra coisa. Página 289. Então, no lucro presumido lá é tributado, né, Solange? Eu estou procurando uma página, mas eu descobri que é 289. A página aí é diferente do que você vê no celular, né? Enquanto isso, eu vou avançando aqui, ó. Então, gente, rendimentos e ganhos de capital, dividendos anuais mínimos, tá? Então, esses dividendos anuais mínimos aí, ganho de capital, ó,
Ele fala aqui, ó, rendimentos e ganhos de capital nas transferências de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária, quando auferidos pelo desapropriado, são receitas não tributáveis e faz todo sentido, né, pessoal? Você tem lá, você apura, imagina, você tem uma empresa e aí você tem lá, vai fazer a reforma agrária, faz tempo que a gente não ouve falar disso, né? Na época, um tempo atrás, tinha muito essa questão da reforma agrária, né? Acho que faz tempo que eu não ouço falar de reforma agrária. Mas assim, então vamos fazer uma reforma agrária. Aí você tem lá a sua fazenda, é uma pessoa jurídica, o cara vai lá e desapropria, ou desapropria uma fábrica. E aí o cara vai lá e te indeniza. Então imagina, aí vamos supor que você tenha ganho de capital nessa operação e ainda tributar, puxa vida, né? Complicado. O cara já está desapropriando você e ainda fazendo você pagar imposto. Outra coisa são os dividendos anuais mínimos, que a gente já falou. Ó, dividendos anuais mínimos distribuídos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento. Pode ver que você tem a lei aqui de 86, ó, são receitas também não tributáveis, tá? Ó, esse aqui a gente já falou bastante quando a gente falou do CPC 18, né, da equivalência. Ó, resultados da equivalência patrimonial na participação societária pelo médio equivalência são receitas não tributáveis. Os dividendos recebidos também são não tributáveis. Esse caso aqui, a gente já sabe, eles são não tributáveis porque eles já foram tributados lá na base, na fonte, na outra empresa. A outra empresa deu lucro, eu paguei o imposto. Quando eu passo, digamos, para a empresa que é a investidora, eu não pago o imposto de novo, tá certo? Agora é o seguinte, como a gente falou, até 85, 86, isso era tributado. Então, se há uma diferença, se há uma mudança, vamos supor, 2021 aí o governo quer fazer efetivamente algumas alterações na legislação, reforma tributária. Talvez essa seja uma das coisas que ele vai passar a tributar. E aí vai acabar com aquele negócio que a Solange falou, né? Ou seja, então minha empresa dá lucro, em vez de eu tirar prolabore, eu tiro lucro, e aí todo mundo vai pagar imposto. Quer dizer, você vai ter uma base de mais, né, uma base maior de pessoas pagando impostos, mas hoje esses resultados de equivalência eles são não tributáveis, né? Porque já foram pagos os impostos lá na outra empresa. Gente, aqui nós estamos praticamente terminando as receitas tributáveis, mas vejam que interessante isso que eu coloquei aqui, ó. Você tem, acho que, ó, tá vendo? Ó, 3 slides aqui, que ele diz assim, ó, diante das alterações introduzidas pela Lei 11.638, em 2007, pelos artigos 37 e 38 da Lei 11.941, que tratava lá do RTT, 2009, que modifiquem o critério de reconhecimento de receitas, custos e despesas computadas na apuração do lucro líquido do exercício, que está definido na Lei 6.404, lá no seu artigo 191. Ó, vejam, pessoal, ele está dizendo Lei 11.638, Lei 11.941, tá? Essas duas leis, não sei se vocês acompanharam, elas fizeram várias alterações. A 11.638 basicamente tem uns reflexos de todas as normas. E você tem a 11.941 que fez o regime tributário de transição, e ali também você tinha algumas alterações em termos de tributação. Teve que fazer o F-Cont e tal, né? Aí veja só o que ele diz, ó, depois aqui da vírgula, ó. Então, essas alterações, ó, não terão efeitos para fins de apuração do lucro real da pessoa jurídica, sujeitas ao regime de transição, né? O regime tributário de transição, devendo ser considerados para fins tributários os métodos e critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007. Então, por exemplo, talvez a Patrícia, que já está há bastante tempo aí trabalhando na área, tal, em empresas grandes, muito provavelmente ela deve ter pego essa implantação das normas. E naquele momento, o que acontecia? Até o surgimento da 12.973, da Lei 12.973, que ali ficou claro o que seria, que você teria que adicionar ou não. A gente vai fazer um comentário dele no slide seguinte. Tudo você tinha que adicionar e excluir no LALOR. Tá? Então, a gente está aí praticamente um ano fazendo esse curso de pós. Eu digo assim, praticamente vai 90% das normas, todo o efeito no resultado, ou ele vai ser tributável ou vai ser indedutível, basicamente. Então, tudo isso que a gente falou durante esse ano todo, basicamente é para fins contábeis, para você ter uma demonstração contábil, digamos, que represente com fidedignidade, assim como diz o CPC 0, a sua situação patrimonial, e não para fins fiscais, tá? Essa é a diferença. Quer ver? Ó, seguindo aqui, ó. Aí você tem, ó, a regra prevista... um outro detalhe, ele fala aqui, ó, devendo ser considerados para fins tributários os métodos e critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007.
Ó, a regra prevista no parágrafo anterior também deverá ser aplicada às normas expedidas pela CVM. Isso significa que, assim, eu sou uma empresa de capital aberto, estou sujeito à CVM, e a CVM solta uma norma de acordo com os IFRS, por exemplo. Fiscalmente, eu tenho que considerar o que diz o imposto de renda, tá? Ou seja, em 31 de dezembro de 2007, neste momento, ó. Com base na competência conferida nos parágrafos 3º do artigo 177, Lei 6.404, e pelos demais órgãos reguladores que visem alinhar a legislação específica com os padrões internacionais. Então, aqui fica muito claro que a Receita Federal não alinhou lá atrás esses procedimentos com as normas. Quando saiu a 12.973 e o novo regulamento do imposto de renda, basicamente continuou não alinhando. Então, o que nós temos de receita não é alinhado com normas, tá? Uma coisa ou outra, mas não tudo. E aqui tem interessante, pessoal, ó. Vejam aqui, isso aqui está lá no finalzinho da Lei 12.973. Ele fala assim, ó, na ocorrência de disposições da lei tributária que conduzam ou incentivem a utilização de métodos ou critérios contábeis diferentes daqueles determinados pela Lei 6.404, com alteração pela 11.638 e pela Lei 11.941 e pelas normas expedidas pelas CVMs, com base na competência do parágrafo 3º da Lei 6.404 e demais órgãos reguladores, tá? Então você vê que ele abrangeu tudo. Aí ele fala assim: a pessoa jurídica sujeita ao RTT, ó, deverá adotar o procedimento previsto no artigo 17 da Lei 11.9 e fazer uso do controle fiscal FCONT. Ou seja, qualquer alteração que você tivesse até o RTT, que ele já foi eliminado, você tinha que fazer o FCONT. Depois eliminaram. Pergunto: sumiu, deixou de existir o FCONT. A gente hoje, tudo que é para efeito de norma, a gente pode adicionar ou excluir na contabilidade? O que vocês acham? Por exemplo, eu tenho lá uma diferença de depreciação, como a gente falou, fiscal e CPC 27. Eu tenho a perda aqui, a estimativa de perda, como a Lilian comentou. Eu tenho a minha fiscal e a minha real. Essas diferenças, elas são dedutíveis ou não? Acredito que não. Não. Basicamente, Daiane, então mesmo lá atrás, passou o RTT, acabou o RTT, certo? Continua tudo basicamente do mesmo jeito. Você não pode... Tudo continua indedutível ou não tributável, basicamente, né? Tudo bem, pessoal, até aí? Que agora a gente vai começar a falar das despesas. Fala, Edu. Ô, professor, lá na pós, lá na Legale, lá, o que a gente conversou sobre o rendimento que ele é não tributável, né? Só que lá a gente fez uns planejamentos lá e aí falou sobre os juros, sobre o capital próprio, né? E aí estava falando que se você tributar, mesmo você tendo tributação no juros sobre o capital próprio, às vezes compensa mais do que você tirar pelo não Prolabore. Pelo Prolabore. Isso aí. Fizeram umas simulações lá. Vale mais a pena. Mas assim, o juro sobre capital próprio, se você pegar uma pequena empresa, talvez não valha tanto a pena, porque se pega uma pequena empresa, o capital social da empresa é pequeno, porque na verdade você faz, um cálculo que você faz, você vai calcular os juros, vamos falar assim, sobre o capital social. 5% do PL lá, alguma coisa assim. Mas aí você pega uma empresa, primeiro, uma empresa pequena, o capital social é baixo. O PL do cara é R$2.000, por exemplo. Sim. Uma empresa de que o cara fatura milhões, mas o capital social dele é baixinho, né? Então você tem uma situação. Segunda, você às vezes não tem documento suficiente ou que te dê segurança para fazer esse tipo de cálculo. Então muitas empresas nem conhecem. Você fala um monte de gente aí, o pessoal nem conhece. Por que vale mais a pena? Porque embora você tenha tributação muitas vezes na pessoa física, o que acontece? Você não tem o INSS na parte da empresa, por exemplo. Entendeu? Que você teria num caso de Prolabore, né? A não ser que você esteja no Simples, mas... Quer dizer, no Simples... E tira também da apuração lá no lucro real, né? Ele sai da base da apuração, né? Exato. Isso. Mas aí, quando a gente deu a ideia lá para o sócio, o cara falou 15% no meu IR, pode tirar isso fora. Então, o cara já assustou lá, né?
Então, Uma mas pessoa- assim... Mas se você fizer a conta um pelo outro, o cara vai ganhar dinheiro. Então, exato. O que precisa ser feito é um cálculo bem detalhado, porque assim, você ganha de um lado e perde do outro. Vamos falar assim, você paga mais imposto de um lado, mas ganha do outro. Eu fiz um levantamento para um cliente, uma empresa, uma indústria, que trabalha com plástico também, esse tipo de coisa aí, né? E aí eles queriam saber se era melhor eles continuarem no lucro presumido ou no lucro real. Cara, mas é impressionante você conversar com aqueles dois, tanto o pai quanto o filho. Por quê? Eles iam comprar uma máquina de acho que 3 milhões de dólares ou 1 milhão de dólares, um negócio assim, né? E isso foi foi esse ano que eles iam mudar o regime tributário, se eu não me engano, para o mês seguinte. Então, você tem o crédito do PIS e COFINS aí, né? Se for lucro real, presumido não. Então, quando a pergunta era assim, eles me fizeram uma pergunta se valia mais a pena ficar no regime tributário lucro real ou lucro presumido. Então, você tem que, nesse lucro real presumido, por exemplo, lucro simples e lucro real. Então, você tem que ver a quantidade de funcionários, ver a tributação em qual alíquota você está. Mas você tem que levar em consideração o funcionário, porque você não tem a parte da folha. Então, te facilita bastante no simples. Mas você tem a questão, muitas vezes, do INSS. Agora, você vai para o lucro real e presumido, então folha não vai fazer diferença. O que vai fazer diferença é o PIS e COFINS, né? E os percentuais que você tem de apuração de impostos, 34%, e a sua base, se ela, por exemplo, se é um comércio, se ela é abaixo ou acima de 8%, que é o que vai fazer diferença. Mas quando você conversava com eles, falava assim, ó, então isso aqui você vai ter uma receita de tanto. Então isso aqui, falava assim, isso aqui não é dedutível para fins de imposto de renda. Ele fala, bom, então tá. Então esse valor, 34% eu tenho que pagar de imposto de renda, mas eu estou deduzindo do PIS e COFINS, X%, entendeu? Cara, os caras já pensavam isso. Assim, na mesa eu nem conseguia acompanhar o que os caras estavam falando. Sabe, o cara tem uma visão tão tributária assim que eles queriam. Não, então isso aqui abate tanto do imposto. Então tá, eu vou pagar mais PIS e COFINS, mas eu tenho um efeito de 34% do imposto de renda. Bom, vale a pena, ou não vale a pena, entendeu? E é assim que tem que pensar. Às vezes você está pagando um pouco mais de imposto de renda pessoa jurídica, mas está ganhando no PIS e COFINS. E vice-versa. Né? Professor, isso que você falou de o cara fazer essa conta e você não conseguir acompanhar, é porque o cara conhece o negócio, ele sabe a margem. Se a margem do negócio dele, ele já sabe que a margem é maior do que os 32% que presume-se a receita, é óbvio que não vai valer a pena. É essa conta. Então, quando a gente chega né, para fazer a assessoria para o cara, se o cara sabe, ele vai falar que não vale a pena mesmo, porque aí ele ganha muito mais. Então, por isso que a gente não consegue acompanhar, porque você tem que conhecer o negócio, né? Porque agora, se a presunção de lucro está menor, aí às vezes vale a pena, porque... E ele também está pensando na retirada dele, porque o cara quer tirar o lucro, o dividendo, ele já está acostumado a tirar aquele valor de acordo com a presunção do imposto do presumido. E aí, se você traz alguma coisa que vai diminuir isso, o cara fala que não vale a pena, porque ele está pensando no que ele está botando no bolso dele sem tributação. Então, isso que muitas vezes a gente fica meio que vendido na situação, né? É verdade, Solange. Só que se mudar a tributação, aí ele vai ter se passar a tributar, ele vai ter que ter uma contabilidade bem bonitinha para ele poder saber quanto que ele vai botar no bolso dele e a tributação, quanto que vai ser. Esse caso em particular, eles têm uma contabilidade bem direitinho, eles fazem tudo direitinho, né? Então ele sabia, mas assim, mas a forma de pensar é exatamente o que você está falando, eles conhecem tão bem o negócio de família, uma indústria grande, mais de 600, 700 funcionários, né? Então assim, o cara conhece tão bem o negócio que ele já sabe os impactos, ele já sabe os efeitos que você tem. Então quando eu falava, isso aqui vai ser assim, o cara já pensava, né? E isso faz muita diferença. Principalmente quando você vai fazer a consultoria para o cliente, né? Bom, vamos ver então, pessoal, as despesas agora, tá? Agora a gente entra aqui na parte das despesas ou perdas indedutíveis, né? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, uma coisinha. Espera aí. Tá bom, a gente tem bastante slide ainda. Então, só para eu poder me situar aqui. Então, vamos lá, senão não vai dar tempo. Eu queria terminar esse material aqui hoje. Bom, então vamos lá, pessoal.
Então, entrando aqui nas despesas ou perdas indedutíveis. Então, vamos lá. Primeira, ó. Então, a despesa é dedutível pelo regime de competência, tá? Ou seja, no momento em que a despesa é considerada incorrida. Então, isso aqui é bem importante, a gente já falou isso várias vezes, tá? Então, o fisco pega mais pesado na questão das despesas. Ó, a despesa dedutível, as despesas dedutíveis são aquelas que se encaixam na condição fixada no artigo 299 do RIR. Então, esse aqui é o RIR 99, a gente tem que pegar o RIR novo, tá? Ó, despesas necessárias às atividades da empresa e a manutenção da respectiva fonte produtora de receitas. Foi o caso que a gente falou do cabelo do Trump, por exemplo. Ó, as despesas necessárias são as despesas pagas ou incorridas e que sejam usuais e normais no tipo de transação, operações ou atividades da empresa. Gente, aqui fica muito claro a chamada essência sobre a forma. Tá? Essência sobre a forma. Por quê? Quando você tem, por exemplo, você tem uma determinada despesa que você quer lançar lá, abater do seu imposto de renda, mas aquilo não faz parte da essência do seu negócio, cara, você dificilmente vai conseguir comprovar isso para o fisco e o fisco vai te autuar, tá? Então, às vezes você fala assim, puxa, mas essa operação, ela não é necessariamente, do ponto de vista do documento, aí eu não consigo comprovar, mas o fisco entende pela essência que aquilo faz parte do seu negócio, então essa despesa é dedutível, tá? Só uma pergunta para quem está começando hoje aí, o Alex, a Daiane e a Patrícia. Pessoal, para vocês é tranquilo a questão da essência sobre a forma, o conceito de essência sobre a forma? Porque assim, se vocês falarem que não vou explicar hoje porque falta pouco tempo, mas aí na semana que vem, de início, eu já explico para vocês, para deixar bem claro o que é a essência sobre a forma. É claro para você, bem claro isso aí, Alex, ou não? Oi? Peraí, não tô ouvindo. Peraí, só um... Bluetooth mode. FM mode. AUX mode. Fala agora para ver se... não tô ouvindo. Só um minutinho, peraí. Tá ouvindo eu? Agora sim, agora eu ouvi. Eu tive que mudar aqui o meu fone. Não, foi o César que falou. Eu acho que ele tem sim. Mas a gente também não tá ouvindo ele, não, eu acho. Eu não tô ouvindo, não. O Alex, eu não tô ouvindo, não. Ah, é verdade, Alex. A gente não tá te ouvindo. É porque eu não tava ouvindo basicamente ninguém, mas fala de novo aí, César, ou qualquer um de vocês, para eu ver. Eu também não tô ouvindo o Alex, não. Ah, então o problema é o seu fone aí, Alex. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Agora sim. Então a pergunta aí vai para o Alex, para a Daiane, né? E para a Patrícia, que estão começando hoje. É bem tranquilo esse conceito para vocês, essência sobre a forma, ou não lembra? Eu tenho que lembrar um pouco, mas eu tenho uma noção do que é a essência sobre a forma. Porque a gente fala bastante e isso tem bastante em todas as normas e tal. Então, Só lembrar o conceito, na verdade, né? Certo. É simples. Mas se puder explicar na próxima aula, é melhor. Não, eu explico sim, porque é muito importante, tá? Eu vou falar rapidamente o que é, só para vocês terem uma ideia, e depois, na semana que vem, logo de início, eu já explico com bastante detalhe. Essência sobre a forma é assim. Quando a gente começou as normas no Brasil, vamos lá, de 76 a 2008, a gente usava a forma sobre a essência. Então, a essência sobre a forma é assim. Eu sempre uso o exemplo, viu, Alex e Daiane, de Jesus Cristo, tá? Que é quando você vê, se você visse Jesus Cristo na época que ele, há 2020 anos atrás, né? Há 2000 anos atrás, vamos falar assim, você ia olhar um homem lá, não ia ver a figura humana, ou seja, você está vendo a forma. Então, você está vendo a forma de um homem, tá certo? Mas na essência, Jesus Cristo é Deus. Tá certo? Ele era Deus. Era não. Sempre foi, sempre é e sempre será. Tá certo? Então, assim, Jesus Cristo, ele é Deus. Muito bem. Só que ele veio na forma de homem. Tanto é que, quando a gente pega, né, a própria palavra aqui, ó, a palavra fala, ele veio na forma de homem. Fica do lado aqui, Edu. Fica do lado aqui, né? Veio na forma de homem. Mas a essência é de Deus, tá?
Bom, traduzindo isso ou trazendo isso para os nossos dias, vamos falar assim, para os nossos dias não, para a nossa realidade aqui. Quando você vê um determinado documento, e aí eu vou até usar um exemplo muito simples que eu usei essa semana. Por exemplo, aqui no meu escritório, tenho a internet aqui, a banda larga, e o documento, o contrato eu fiz com a NET, com a Claro, fiz em meu nome pessoa física, certo? Fiz em meu nome pessoa física. Pergunto, essa despesa é dedutível quando eu lançar na minha contabilidade aqui? O Edu está falando que não. Quem mais aí acha que sim ou que não? Agora eu não entendi, é dedutível ou não? O Alex está falando que não, o Edu está falando que sim, a Daiane está ali na dúvida. Não é dedutível. Eu não vi a pergunta, professor, eu tô sem... A Daiane Farias, né, falou que não é dedutível, Daiane, é isso? Não é dedutível. Muito bem. É dedutível. Eu acho que é dedutível porque é para o funcionamento do seu negócio. Então vamos lá. Na forma está no pessoa física, na essência... Perfeito. Ou seja, ele é pra na forma, pessoal, o documento, o contrato eu fiz no meu nome, só que eu sou sócio da empresa, tá certo? E todo o benefício desse contrato vem para a empresa, porque a internet é usada aqui na empresa. Eu não estou puxando isso, fazendo em nome da empresa e puxando para minha casa. Você entende? Então, o documento, Alex, é a forma. É o que está no papel, tá? E a essência é o que efetivamente a operação representa. Hoje, como é que você contabiliza um contrato de leasing, que é o que nós vamos falar na semana que vem? Você fez um contrato de leasing, você pegou uma máquina por meio de leasing. Como é que você contabiliza? Pode falar, pessoal. Estou perguntando para o Alex, mas pode qualquer um responder aí. Ativo imobilizado. Você um ativo imobilizado com uma despesa... seria, na verdade, uma despesa antecipada, né? Não. Porque não é meu. Não. Eu tenho direito, mas eu tenho o direito daquilo, né? Eu vou usufruir daquele bem por um período, e no final desse contrato eu tenho a oportunidade de comprá-lo ou não. Então, depende. Por um determinado período, eu sou o real beneficiário. Então, mas acabou o contrato, já era. Depende. Você entende? Então, hoje, como é que a gente tem que contabilizar? Eu vou debitar imobilizado e vou acreditar passivo pelo valor total do contrato. Claro que ele tem que fazer o cálculo dos juros e tal. E, inclusive, nós vamos ver aqui agora, na sequência, a despesa. E por que eu registro dessa forma se o bem não é meu, Alex? Como a gente sempre fez. Sempre foi assim. A gente sempre lançou como despesa, até 2008. Porque você tem o direito de uso, né? Como você passou até a questão do ativo, do conceito. Então, por aquele determinado período, você é o real beneficiário. Então, você detém o poder de usufruir da forma que você bem entende. Então, mas antes das novas normas, o contrato sempre foi assim. Sempre. Eu já aprendi das novas normas, então. Não, então riscos e benefícios. Então, é exatamente isso. Antes de 2008, a gente pegava esse contrato e eu ia só lançando a parcela do mês. Hoje, eu preciso considerar ele no meu ativo, tá? Bom, e por que eu considero no meu ativo? Esse é o exemplo mais clássico de essência sobre a forma. E mais, hein? As discussões, pessoal, no IASB de essência sobre a forma, elas começaram há muito tempo atrás, principalmente por conta do pensamento do leasing, tá? Então, veja, eu devo registrar no meu ativo imobilizado e a minha dívida no passivo, tá? Eu preciso fazer isso. Por quê? Porque pela forma, é um contrato de aluguel. Mas pela essência, Alex, o bem é seu. Ele é um ativo seu. Enquanto durar o contrato, aquele ativo é seu. Por isso que ele tem que estar registrado no ativo. Mas assim, você tem situações que você devolve o bem, você tem situações que você passa a maior parte da vida útil do bem, você tem aquela situação que você exerce o direito de compra no final ou não. Mas hoje, via de regra, você lança ele como ativo. Por quê? Porque pela essência, você está usufruindo daquele bem. Então, ele é um ativo imobilizado para você. Pela essência e não pela forma. Tá claro? Como é que a gente contabiliza um contrato de aluguel?
Você fechou um contrato de aluguel com uma empresa, fechou um contrato de 36 meses. Você paga R$1.000 por mês. Como é que a gente contabiliza isso? Você pega contrato e ativo contra passivo e mensalmente você vai apropriando as despesas. Você ouviu o que ela falou, Alex? Faz o quê, Total Daiane? do contrato. Total do contrato, ativo e passivo. E mais, eu ainda mensalmente você vai. E eu ainda preciso separar os juros, né? Mensalmente vai apropriar. Ajuste do valor presente. Dependendo do caso, traz ajuste a valor presente. Por quê? Porque você fala assim, eu tenho um contrato de 36 meses, não tem juros, o valor é R$1.000 por mês, não é isso? Se você pagasse à vista, você vai pagar os 36 mil, ou será que o cara te dá um desconto? Se ele te dá um desconto é porque tem juros. Se ele não dá desconto nenhum, tá certo? Então veja, mas por que eu registro? Eu não sou dono do imóvel. Essência sobre a forma, porque você tem o direito de utilizar aquele imóvel. Então você precisa reconhecer. Isso é essência sobre a forma. Entendeu, Alex? Você não está comprando o imóvel não é seu, mas você passa a ter o direito. Por conta de você exercer esse direito, pela essência, é como se ele fosse seu. Não é, mas é como se fosse. Tá claro? Meninas aí, Patrícia, Daiane. Sim, ficou claro. Sim. Legal, muito bem. Então vamos adiante, ó. Então por isso que ele fala aqui que são aquelas despesas relacionadas com a manutenção, né? Porque o fiscal ele vai ver a essência sobre a forma. Não adianta você ter o documento. Você pode ter o documento, mas se tiver o documento e esse documento não representar a essência, ele vai te autuar. Ó, despesas de serviços prestados. As despesas de serviços prestados somente serão consideradas como dedutíveis se houver elementos convincentes da efetiva prestação de serviço e deverá informar a natureza de prestação de serviços prestados. O caso mais clássico que a gente tem aqui foi aquele relatório que o filho do Lula fez de consultoria por uma determinada empresa. Não sei se vocês lembram na época aí da Lava Jato e tal. O relatório, você via que o serviço, ele não conseguiu comprovar a prestação do serviço, e o relatório era um relatório com os trechos tirados do Google. Você via que o relatório não foi que a pessoa escreveu, a pessoa copiou do Google, era cópia do Google. Então não adianta você entregar isso para a Receita Federal, ou até mesmo para a Polícia Federal, porque os caras vão ver a essência e não a forma, né? Me lembro um caso uma vez aí, foi muito engraçado. O cara matou a esposa com 7 facadas. E o cara estava se defendendo lá na justiça. Aí o juiz perguntou, cidadão, você está falando que a sua esposa foi um acidente? Né? Que você estava lá ela estava na cozinha e ela morreu ela morreu com uma facada, mas foi acidente? Ele falou, Ele falou, pô, mas foram 7 facadas. Porque ele falou, aí o assassino falou assim, não, é porque ela estava na cozinha, ela escorregou e caiu em cima da faca. Aí o cara falou assim, pô, foram 7 facadas. Então, ela levantou e caiu 7 vezes. Isso, se não me engano, foi falado num tribunal. Entendeu? Então, veja, não adianta você falar que a pessoa caiu 7 vezes. Isso é a forma, mas na essência você meteu a facada na pessoa. Não, quer dizer, você assim, o cidadão lá. Entendeu? Então não adianta você falar esse tipo de coisa para um fiscal. Ele vai ver a essência sobre a forma. Então, no caso da despesa, prestou o serviço? Perfeito. Você tem comprovação dessa prestação de serviço? É dedutível. Mas mesmo assim, Daiane, depende. Vamos lá, depende. Eu falei isso com um cliente essa semana, tá? Ó, vai ter um outro slide que vai falar. Outra coisa é a comissão de vendas. Ó, para que as despesas de comissões sejam dedutíveis, deverá ser possível identificar a intermediação com as vendas realizadas. Se você está falando num vendedor numa loja, perfeito. Você tem ali a venda, você tem o controle e você paga a comissão para o vendedor. Agora, quando você está falando de um consultor, de um corretor, que o cara nem te fez nada, né? O cara nem te ajudou e você vai pagar uma despesa para ele. Né? Então, eu chamei aqui um consultor que ele está intermediando um negócio. Existe a comprovação dessa intermediação? Existe a comprovação dessa prestação de serviço, dessa comissão, dessa receita? Se você não consegue comprovar, é indedutível. Tá? Como eu estou dizendo, aquela que a gente coloca na folha do vendedor é fácil. Mas quando você tem lá tipo um corretor que ele ganha uma comissão sobre essas vendas, aí ele precisa comprovar essa prestação de serviço, tá? Depois,
Despesas com veículos, isso aqui também gera um monte de polêmica. Ó. As despesas com combustíveis e manutenção de veículos registradas no ativo imobilizado da empresa são dedutíveis. Tá? São dedutíveis. O que gera dúvida é esse item de baixo. Veículos de funcionários, administradores ou sócios somente serão dedutíveis caso fique comprovada a necessidade da utilização do veículo para a atividade da empresa e que apresente os seguintes requisitos. Uso efetivo. Veja, pessoal, é a essência. Você tem que usar o carro para o negócio. Desembolso do preço, ou seja, se você pagou R$100, você tem que ter, se apresentou uma nota de R$100, você tem que comprovar aquele pagamento. E adequação do preço. Tá? Então não adianta você ter uma frota que gasta R$100 mil de gasolina por mês e o carro do presidente, só o presidente gasta 50 mil. Opa, peraí. Né? Então, eu tenho despesa com combustível, eu uso meu carro particular, tá bom, só que eu vendo cachorro-quente lá no calçadão de Osasco. Certo? Eu vendo dog lá em Oz, né? Então, se eu vendo, não sei se vocês conhecem lá Antônio Agu, eu vendo lá, eu consigo entrar de carro? Não, é calçadão. E eu espero o público chegar na minha barraca de cachorro-quente, então eu não preciso usar o meu carro. Percebe? Essência e forma. Então, num caso desse, não tem a menor dúvida que eles vão glosar essa despesa. Né? Diga, Edu. Professor, fiquei numa dúvida do primeiro comentário que o senhor fez aqui, que foi despesas dedutíveis são dedutíveis pelo regime de competência. Então, eu tenho uma despesa que ela é dedutível, mas se ela não chegar para mim no mês correto, ela já cai do regime da dedutibilidade? Não. Bom, o que eu entendo disso daí? Pode falar. Por exemplo, escritório terceirizado que recebe a documentação depois, essas coisas. Então. Se eu receber uma nota o mês fechado, ela já não é dedutível. Então, vamos lá, duas coisas aí. Primeiro, aquilo que eu disse no início, não tem contabilidade pelo regime de caixa, certo? Contabilidade pelo regime de competência. Primeira coisa. Segunda coisa, eu já pensei sobre isso, porque eu estava lendo esses dias aí, estava vendo no caso de um cliente. Então, é assim, uma coisa é você ter uma ou outra nota que chega num período depois e você ter uma justificativa para isso, certo? Você tem uma justificativa para isso. Outra coisa a maioria dos seus documentos chega e você lança e contabiliza pelo regime de caixa, não pela emissão da nota competência, mas pelo pagamento. Se você fizer isso, aí vamos falar assim, regime de caixa vai ser indedutível. Entendeu? Agora, por isso que nós temos lá no CPC 25 o termo accrual, certo? Por isso que a gente fala que a gente tem que acruar as despesas. Já ouviram essa expressão? Não? A Solange já viu, os outros alunos mais antigos aí já viram, porque a gente discutiu isso, né? Então, o que é o accrual? Tá? A gente fala accrual basis. Esse termo em inglês significa regime de competência, accrual basis, ou seja, base de competência. Então, o que é importante, Edu, é quando você está fazendo sua contabilidade, muitas vezes você não tem a nota na mão, mas você tem que reconhecer, aí é o accrual. Você vai reconhecer mesmo sem ter o documento na mão. Tá? Aí você vai falar, mas peraí, a Daiane olhou feio e falou assim, não, eu preciso ter o documento. Como que eu vou fazer um registro sem ter o documento na mão? O Alex falou, mas nem pensar, vou fazer isso. Né? Por quê? A Solange vai até levantada ali, né? Vai ficar em pé. Essa foi a melhor, Solange, essa foi a melhor. A Solange ficou brava, hein, César? Fala aí. Ficou brava. Professor, as despesas recorrentes lá, às vezes o pessoal não mandou a nota, a gente já sabe o que é e faz a provisão. Então, isso não é provisão, isso é accrual. Accrual. Então, eu já fazia. Nem sabia. Isso é accrual. A Daniela está dando risada ali. Por que eu fiz isso esse mês, nem sabia desse treco aí. O accrual? Eu já fazia, então eu nem sabia que era isso. Exatamente. Eu faço todo mês também, nem sabia. Então, o que é o accrual? O Marcos, você participou lá do CPC 25, hein? Você tem que lembrar disso aí. O accrual é o seguinte... professor. É muita informação, né? Eu vou lembrar, vou dar um exemplo para vocês na prática. Quando que a gente viu esse CPC? Foi no primeiro semestre. Eu acho que foi no segundo semestre, foi a segunda ou terceira norma que a gente viu. Lembra? Dá um desconto. Foi a primeira ou a segunda norma. Foi lá em finalzinho de abril, acho, começo de abril que a gente viu isso daí, né?
A gente está em dezembro. Faz tempo. Mas olha só, vou dar um exemplo. Eu trabalhava numa empresa de engenharia, né? Então, o que essa empresa fazia? Nós fazíamos instalação aí de rede, fazia instalação de uma série de coisas, tá? E quando a gente fazia esse tipo de registro, funcionava assim. Por exemplo, a gente contratava terceiros para fazer instalação lá. A gente não tinha mão de obra suficiente para fazer a instalação dos cabos de rede. Claro, a gente pegava um banco, por exemplo, um banco novo, uma empresa nova, ia cabear a empresa inteira. Essa era uma das coisas que a empresa fazia. Cara, isso aí demorava, tinha projeto que demorava 1 ano, 2 anos, tal. E a gente contratava mão de obra. E o que acontecia, Alex? Os caras mandavam lá os funcionários para a gente, e a gente, assim, nós tínhamos o controle efetivo desse cidadão que prestou o serviço para nós sabíamos exatamente a hora, o dia, qual o nome e quanto nós teríamos que pagar. Só que o nosso contratante, digamos assim, a empresa, mandava a nota a cada 2, 3 meses. Tipo, esperava juntar as faturas, né? 2, 3 meses e mandava uma fatura só. Num primeiro momento, a gente estava fazendo o registro errado, só quando chegava a nota. Só que isso distorcia o resultado. Aí depois a gente foi estudar e aí entrou o novo diretor e falou, não, a gente tem que usar o accrual. Tô falando em 2009, eu comecei a fazer isso em 2009. Né? Ele falou assim, não, a gente tem que usar o regime de accrual. Por quê? Porque foi logo que entrou as normas e na Inglaterra eles já usavam esse processo. Então a gente fazia o seguinte, como eu já tinha o controle e eu já sabia que aquela despesa daquela mão de obra, nesse caso o custo, havia incorrido naquele mês, embora a nota fosse chegar para mim dali 3 meses, eu tenho como comprovar para o fisco, estou dentro da legislação, eu já registrava aquilo como custo de mão de obra, mesmo sem ter a nota fiscal. Entendeu? Claro que eu tinha um controle à parte. Falava, esse mês eu estou acruando, a gente falava assim, né? É acruar, é printar, né? A gente já pega os termos em inglês e já virou verbo, né? Professor, e hoje também pelas regras de compliance... Só eu que não estou ouvindo? Como é ver? Eu estou ouvindo. Peraí que eu não estou ouvindo normal. Eu também estou ouvindo. Fala aí para ver de novo. Tá me ouvindo? Não. Só um minutinho. É que a minha bateria do falante acabou. Bluetooth FM mode. AUX mode. Fala aí para eu ver agora. Tá me vendo? Som? Agora sim. Que tinha acabado a bateria aqui. Eu tentei mudar o falante aqui, mas não funcionou. Agora sim. Não, e hoje também, pelas regras de compliance, quando você tem prestador de serviço, já com o contrato dele, você já sabe quanto tempo vai durar aquele trabalho, quantas parcelas vão ser, então você já tem essa informação antes. Então, mesmo que a nota não entra, você já pode acruar essa despesa. Perfeito, você falou certinho. A gente já acrua. É que acruar, quando a gente fala vamos acruar, então aí nós estamos aportuguesando o termo em inglês. Mas a gente fala, mas é o que o pessoal fala. Então, você vai acruar essa nota. Desde que. Aí você vai me falar, mas qual que é a diferença disso e de uma provisão? O accrual, primeiro, você está falando de o reconhecimento de uma despesa que vai acontecer dali 1, 2 meses. E o valor é. Assim, a diferença entre o que você reconhece e o que vai acontecer efetivamente é uma diferença de reais, entendeu? Uma provisão é algo que você está reconhecendo agora que vai acontecer daqui 1 ano, 2, 3 anos. E a diferença de valor, veja, a estimativa de cálculo é muito diferente. Isso é uma provisão. O accrual não, é como o Alex falou. Eu tenho uma determinada despesa que vai acontecer todo mês. Eu já sei o valor. Eu já tenho a estimativa confiável, você já reconhece. É a mesma coisa a conta de luz. Por exemplo, estamos em dezembro, nós estamos no dia 5. A minha conta de luz aqui vence, se eu não me engano, dia 15. Tá? Só que a conta de luz do dia 15 é referente ao mês de novembro. Então, como é que eu contabilizo se a conta vem no dia 15, se eu tenho que fechar a contabilidade no dia 2, por exemplo? Tem que fazer o accrual. Então eu vou ter, entendeu? Isso é accrual. Você não tem a nota na mão, mas você tem digamos, uma expectativa bastante grande.
Entendeu, Edu? Entendeu, Alex? Então agora, como vocês viram, agora você já falou, você já sabe, então você vai chegar lá na empresa. É que a sua supervisora tá aí, né? Mas senão eu ia falar para você, chega lá e fala assim, não, agora nós estamos acruando aí, hein, Patrícia? Então, ó, né, fala que, ó, eu pesquisei, eu sempre falo isso pro pessoal, eu pesquisei, né, e é acruo, né? Eu falei para a Daiane essa semana, fala que você pesquisou, né, Daiane? E faz o lançamento lá, tal, que é para vocês ganharem ponto lá, né? No caso de você e da Daiane vai ser mais complicado, que a Patrícia tá aí junto aí acompanhando, né? Fala aí, Patrícia. Você tem que dar um ponto aí pro pessoal aí, hein? Eu vou deixar eles falarem. Ó, então as despesas com veículos. Ó, aqui, ó, contraprestação de leasing, pessoal. A contraprestação de leasing de carro de luxo, por exemplo, somente serão dedutíveis caso a empresa comprove a utilização e necessidade. Aqui, pessoal, não precisa nem ser esse carro de luxo. Se você tem um leasing na sua empresa, veja só. Aqui ele está dizendo assim, carro de luxo somente se for necessário. Tá? Somente se for necessário. E se for máquinas e equipamentos? Então é dedutível, porque é necessário para a atividade. Tá? Então você tem que pensar. De repente não é um carro de luxo. De repente você está fazendo um leasing de um iPhone. Certo? Até eu falei isso ontem na aula. 12 mil reais vai ser o novo aí, né? 12 mil reais. Para comprar um celular desse tem que fazer um leasing. Tá? Só que você usa esse celular não para o seu negócio, porque o seu negócio não precisa. Você usa isso só para falar, mandar nudes, essas coisas. Entendeu? Jogar, basicamente. Então, como é que você comprova esse leasing na sua contabilidade? Indedutível. Tá? Indedutível. Tá? Vamos lá. Depois, a gente tem aqui, ó, despesas com transporte. Esse aqui também... Ó, profissional contratado de seus familiares entre seu domicílio de origem no país ou exterior, se o cara é repatriado, e seu local de trabalho no país, quer no início ou término do contrato, é considerado despesa dedutível. Então você pega um cara que é expatriado, você trouxe, na nossa empresa tinha isso, era uma empresa que tinha diretores portugueses. Então eles vinham lá de Portugal, ficavam aqui no Brasil por 6 meses, tinha um caso que inclusive tinha toda a família. Então tem escola, aí, nesse caso tinha passagem aérea, tinha inclusive a hospedagem, e o diretor ficou trabalhando aqui durante 6 meses. Tal. Então nesses casos, dedutível. Tá? Ó, gasto com o transporte do pessoal no percurso casa-trabalho-casa são despesas dedutíveis. Então você tem o vale transporte, é um dos casos, quando você contrata um ônibus para isso, né? Então são dedutíveis. Despesas com viagens, também tem que tomar bastante cuidado, né? Ó, despesas com alimentação e pousada são consideradas dedutíveis desde que os valores aguardem critérios de razoabilidade, conforme o preço, local da prestação de serviço, estrutura de cargos e salários. Você não vai mandar um estagiário para um determinado, levar um documento para um determinado estado, por exemplo, né? Vamos supor que a sua empresa aqui em São Paulo, você vai fechar um negócio lá no Nordeste, você manda lá o estagiário. Aí o cara fica num hotel 5 estrelas. Você vai mandar o cara para Salvador, o cara fica no Pestana, né? O cara fica aí, né? Então você vai mandar o cara para o Rio de Janeiro para passar lá, ele tem que ir de manhã, voltar à tarde, você manda o cara ficar lá no Copacabana Palace, ele só foi levar um documento. Pessoal, o fisco não vai aceitar de jeito nenhum, né? E tem que tomar cuidado. Se você vai fazer uma despesa de viagem em janeiro, fevereiro para Miami, para Orlando, né, com a família, para passar férias. Então precisa ficar muito separado, claramente, o que é despesa de viagem para o negócio ou para o lazer. Tá? Então, isso é um problema bastante sério, né? O fisco pega bastante isso daí. Aqui, ó, despesas com viagem ao exterior, é o que eu estava falando. Então você vai para o exterior, beleza, você precisa comprovar que você vai lá, você foi fechar algum contrato, você foi mexer com questão de exportação, você foi adquirir know-how, né? Você foi em feiras, eventos, você foi buscar tecnologia, você foi fazer pesquisa. Então é dedutível. Se simplesmente você foi por lazer, indedutível, tá? Ó, aqui as doações, Edu, tá vendo? Ó, contribuições e doações. As doações e contribuições destinadas a custear seguros e planos de saúde de benefícios complementares aos da Previdência Social, instituído em favor dos dois empregados, dos empregados e dirigentes, dos dois empregados e dirigentes são considerados dedutíveis. Ou seja, a sua empresa tem plano de previdência. Então, a parte que ela contribui com esse plano de previdência, se for dos funcionários e direção, é dedutível.
tá? Se for somente da direção, eles não vão considerar como dedutível. Basicamente é assim que a Receita entende. Tem que ser igual para todo mundo, tá? E doações, ó, a projetos culturais, instituições de ensino e pesquisa que tenham autorizada por lei federal, pessoas jurídicas que prestem serviços gratuitos, ó, empregados da pessoa jurídica doadora e respectivos dependentes, comunidade onde atua. Então, esse tipo de doações aqui, elas são dedutíveis, tá? Esse tipo de doação. O Criança Esperança, por exemplo, ele é indedutível. Por quê? Ele pode até ser um projeto cultural, mas essa lei 8313, ela trata de leis que você tem autorização da Receita Federal, tá? Perdão de dívida, ó, indedutível. Valores de perdão de dívida são consideradas indedutíveis por ter caráter de liberalidade. Então, você tem um ativo, deduziu, vai ser despesa, não pode tributar. Deixa eu só ver uma coisinha aqui, pessoal, para a gente não... falta bastante slide, pessoal. Então vamos fazer o seguinte, gente, já deu o nosso horário aí. A gente tem bastante slides no final na semana que vem, então a gente finaliza esse pedacinho aí, tá bom? Falta um pouquinho aqui. Muito bem, pessoal, até aqui tudo bem? Lembre-se que a aula passada, e essa aula é mais para um complemento que a gente tem em função do CPC 32. Semana que vem, se eu não estou enganado pelo cronograma, é leasing, tá? Embora leasing, pessoal, vou dar uma sugestão para vocês, se vocês quiserem. Leasing é uma norma um pouco extensa. Então, vocês pediram para que a gente não tenha aula lá no dia 19, porque vocês querem ir para 25, tá certo? E eu vou gravar uma aula, por exemplo, do estoque, CPC 16. Então, nós não vimos CPC 16 porque está previsto que seja gravado. Então, sugiro, vocês não querem ver, por exemplo, CPC 16, que a gente inicia e finaliza, do que começar o leasing e ver o leasing só depois em janeiro? Pode ser? Porque aí em janeiro a gente vê o leasing. Então, em janeiro vocês vão ter uma ou outra aula, fica mais fácil. Agora, a programação é leasing, é o CPC 6. Tá bom? Então, semana que vem, a gente finaliza essa parte, fala CPC 16 estoque. Segundo, a gente, então, define direitinho a nossa volta, define direitinho quando a gente inicia. Eu vou ver o cronograma essa semana, beleza? Olha lá, o César está dando o ok ali. E, então, espero aí que o Alex, a Patrícia e a Daiane tenham gostado aí, né, Alex? Dá aí o seu comentário aí. O que você falou ontem, Alex, eu desconsidero, né? O Alex falou ontem que... se é um produto Pocopetes, ele compra, né? Então, né? Mas aí, o que você achou, Alex, da aula? E o ritmo, a Daiane e a Patrícia. O pessoal pode falar para vocês, é sempre nesse ritmo aqui que a gente trabalha. É bem dinâmico, eu achei interessante. Tem troca de ideias, então tem dúvida da galera aí que hoje não é algo que eu mexo, mas futuramente eu falei, pô, já ouvi falar, tenho uma noção, então já auxilia muito. Achei interessante. Legal. Patrícia, quer comentar? Seria legal aí. Também gostei bastante, é bem dinâmica e eu tô gostando. Legal. Pode falar, desculpa. Pode falar. É isso mesmo. E Daiane, você que fez o outro curso comigo, você que é quietinha, a Daiane é quietinha, né? Eu tô gostando bastante, professor. Legal. Então é isso, pessoal. Fico feliz, tá bom? Normalmente o ritmo é assim mesmo, a gente discute bastante, o pessoal fala bastante, discute bastante, o que deixa bastante feliz. Independentemente de ser presencial ou não, como eu falei para vocês, a gente sempre tem essa dinâmica aqui, né? Que é bem legal. Bom, pessoal, então agradeço a todos, fiquem com Deus aí, né? Bom final de semana e até sábado que vem, então, tá bom? E qualquer rápido, hein? semana... Podem me escrever, tá bom? O Carlos tem aquela dúvida lá, a gente vai ver. Qualquer outra coisa, Daiane, né, Alex, aí pode mandar mensagens aí, sem problemas, tá bom? Tá bom. Tchau, gente. Bom final de semana. Tchau. Tchau, tchau.